E ainda no cenário eleitoral, Lula e Guilherme Boulos são condenados pelo TRE de São Paulo e terão que pagar multa por propaganda eleitoral antecipada. O destaque é de Nicole Fusco. O presidente Lula vai ter que pagar uma multa no valor de R$20 mil. Já o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, terá de arcar com uma multa no valor de R$15 mil. Essa decisão é do juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorce, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A ação foi movida pelo Partido Novo, uma das legendas que acionou a justiça por causa de uma fala de Lula no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, num evento que aconteceu no estádio do Corinthians, na zona leste aqui da capital paulista. Nessa ocasião, o presidente classificou a eleição deste ano em São Paulo como uma verdadeira guerra e pediu que os eleitores dele votassem no deputado para a prefeitura aqui de São Paulo. No dia seguinte, a justiça já determinou que Lula e a equipe dele retirassem do YouTube o vídeo em que ele destacava essa fala. Isso porque a justiça, a legislação eleitoral, proíbe a propaganda nessa chamada pré-campanha eleitoral, proíbe, portanto, o pedido de votos para candidatos. A expectativa é que tanto a defesa de Lula quanto a de Boulos recorram dessa decisão. E a gente já puxa nossa análise, com esse gancho da repórter Nicole Fusco, do ponto de vista jurídico. Essa multa faz sentido, A gente ouviu a repórter, portanto, dizendo que a defesa, tanto de Lula como a própria assessoria de imprensa do candidato Guilherme Boulos, já apontaram que vão recorrer da decisão. Eu diria que a multa faz sentido e que é pouco, porque a gente está falando de uma situação, inclusive, em que a máquina pública foi utilizada em prol de uma candidatura, o que é absolutamente escandaloso. Vale lembrar que o próprio presidente Lula saiu a público dando pito no seu ministro em função da baixa quantidade de pessoas na plateia assistindo, dizendo que havia sido uma falha do governo na mobilização do público para esse ato. Ato que, ficou muito claro, tinha como objetivo fazer propaganda eleitoral. Ora, a gente está falando, então, da utilização da máquina pública para promoção de uma candidatura. Isso é, além de contra a lei eleitoral, é uma imoralidade que precisa ser devidamente repudiada pela sociedade, porque nós pagamos impostos para que o governo trabalhe em prol de todos e não para que busque a perpetuação no poder, que é exatamente o que significa o uso indevido e eleitoral da máquina pública. Essa história se repete porque de usar essa máquina, o que o Mano está falando, o ex-presidente Jair Bolsonaro também utilizou em alguns momentos ali, numa transmissão ao vivo, os veículos de comunicação, e veio uma ordem imediata para que fosse retirado do ar, inclusive. O vídeo foi retirado, inclusive, do pedido de Lula, para esse pedido de voto claramente para o seu candidato em São Paulo, e essa multa no valor de R$20 mil, que aparentemente é muito pouco. Imagina só o recorte que não houve, o alcance hoje com as redes sociais, as pessoas que estavam ali, claro que não foi um evento tão grande, as pessoas não compareceram, mas esse alcance foi imediato usando os veículos de comunicação e toda essa estrutura, essa máquina. O que dá a entender, o sentimento que fica, é uma certeza de que essa multa vai ser um valor muito pequeno e que compensa essa ousadia, compensa usar porque esse valor de uma condenação vai ser muito pouco. Então, a gente vê que a história se repete quando tem ali, aparentemente, a certeza de uma impunidade, aparentemente. Então, tem que ter essa conscientização de saber individualizar o que é uma estrutura, o que é uma máquina do governo e qual é esse momento. Não dá para ficar repetindo esses erros e, claramente, houve uma vantagem, uma desigualdade para o candidato de Lula lá em São Paulo durante este evento. Agora, recorrer e ver se a justiça vai entender. Aparentemente, foi uma ótima atuação da Justiça Eleitoral, que esse ano já se compromete, como a última eleição, ficar justamente de olho, um olhar de lupa, na verdade, na rigor da lei eleitoral, para ter condenações e essas multas em situações como essa em São Paulo. Essa foi uma estreia
na verdade, que sirva de exemplo para outros candidatos, quem vai disputar as eleições ou quem está no governo, na máquina, seja no município ou no estado, para que não possa utilizar também essa estrutura. Mas eu acredito que dificilmente a Justiça Eleitoral vai retirar essa multa. Acho que ficou claro que é para dar um exemplo, ou seja, de alguém que for mais ousado ou quiser repetir esta cena, será multado e será condenado, ou seja, não será aliviado para nenhum candidato nas eleições de 2024.